Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para falar sobre esse tema que é de bastante relevância, de bastante seriedade e não deve ficar restrito apenas aqui a este ambiente virtual. Ele deve sim permear o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, né, a roda de amigos, que é sobre a depressão. Como identificar alguém que sofre com a depressão? Como ajudar essas pessoas? Antes de mais nada, é importante salientar que a depressão ela não está relacionada à falta de algum credo religioso, à perda de alguma amizade, alguma condição física, familiar, à perda de empregos. Ela é uma condição clínica, tá? Tem diversas vias de entrada: neurológica, psicológica, orgânica. Pode sim ter algum desses pilares que foram falados, né, anteriormente, como uma possível condição, mas não fundamental. Tá? A depressão ela já é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma doença que mais incapacita pessoas no mundo inteiro, vencendo inclusive a isquemia cardíaca. Então, olha só. E aqui no Brasil, os números são alarmantes. Entre as Américas, no geral, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos. Então, Diego, quais são os critérios que a psicologia, que a psiquiatria utiliza para diagnosticar alguém que sofre com a depressão? Então, para isso, a gente precisa considerar, no mínimo, 5 critérios que devem estar presentes por pelo menos 2 semanas, de forma quase que ininterrupta, causando diversos prejuízos psicossociais, além de um sofrimento ali bem acentuado na vida dessa pessoa. Dentro desses critérios, um dos sintomas será obrigatório. Seria o humor deprimido ou a perda, né, da vontade ou prazer em algumas atividades. Então, além desse sintoma obrigatório, teremos, né, o desânimo, a perda de interesse ou prazer de uma forma mais acentuada, e a isso daremos o nome de anedonia. Teremos também distúrbios na qualidade da alimentação, onde essa pessoa, onde esse sujeito ele vai sofrer com aumento ou com a perda do peso corporal. Para isso, precisamos considerar essa perda ou esse ganho de pelo menos 5% no mês. Teremos também distúrbios na qualidade do sono, onde esse sujeito ele pode, né, sofrer com algum tipo de insônia, seja ela inicial ou seja ela terminal, ou com a hipersonia, que é uma necessidade aumentada do sono. Mas também, para isso, a gente precisa verificar o que é normal para cada um. Para alguns é normal acordar meio-dia, para outros é normal acordar às 8 da manhã. A gente precisa entender quando que isso deixa de ser normal para determinada pessoa, tudo bem? Então, além disso, né, teremos cansaço, perda de energia, sentimentos de culpa, de inutilidade, de pessimismo, né, teremos essa concentração prejudicada, dificuldades para pensar, pensamentos de morte ou suicídio de forma recorrente, retardo ou agitação psicomotora. Em alguns casos mais graves, podemos ter sintomas da psicose, como delírio, como a alucinação, óbvio que voltada para sintomas similares à depressão, e até mesmo a paralisia do corpo, como no estupor depressivo ou depressão com catatonia. Como já foi colocado, teremos aí, né, diversos sintomas. E como é feito esse diagnóstico? A depressão ela pode funcionar em um único episódio, ou seja, esse sujeito ele vai sofrer ali com um episódio depressivo e depois ele pode ter uma vida supostamente normal, ou essa depressão pode retornar, que é o que chamamos de transtorno depressivo recorrente, e aí pode se manifestar em diversos subtipos, é isso mesmo, né? Diversos subtipos de depressão, como a depressão, né, com catatonia, a depressão psicótica, a depressão atípica, a depressão que popularmente é conhecida como depressão sorridente, enfim. E para isso, né, a gente precisa identificar por quê. Quando essa depressão ela está em um grau leve,
Apenas a psicologia pode dar conta através do seu trabalho. No entanto, quando essa depressão se manifesta em um grau de moderado a grave, nós já vamos aí precisar do apoio do psiquiatra, do profissional da psiquiatria, para ministrar esses medicamentos, e até mesmo esses medicamentos vão ser voltados para o quadro sintomático de cada paciente. Então, está aí o perigo que eu vejo de muitas vezes algumas pessoas fazerem o uso indiscriminado de alguns medicamentos para depressão de forma ilícita. Muitas vezes esses medicamentos podem não funcionar quando não passados por profissionais qualificados, especializados, e muitas vezes podem acentuar sintomas como, por exemplo, em uma depressão bipolar. Pode acentuar os quadros de mania, por exemplo. Então, por isso que existe essa necessidade de se procurar profissionais da psicologia e da psiquiatria para essa ajuda, tá? E para o tratamento correto da depressão. E um outro ponto que é importante frisar aqui é que esses medicamentos eles vão cuidar de sintomas físicos e não sintomas psicológicos. Então, a partir desse ponto, já podemos observar diversos outros perigos. Primeiro, o uso de uma medicação que não vai ter um efeito bacana, efetivo no combate à depressão pode causar uma frustração muito maior, até mesmo piorando esta depressão. Ou, em um caso muito mais catastrófico, essa medicação aí que vai combater, por exemplo, a perda de energia, o cansaço, e não vai cuidar dos pensamentos de morte ou suicídio, podem fazer com que essa pessoa acabe cometendo suicídio, até porque a energia que ela não possuía antes, ela agora passa a ter. Então, muito cuidado com o uso dos medicamentos. E nós aqui da Clínica Direções nos mantemos à disposição para que vocês possam tirar suas dúvidas e até mesmo agendar suas sessões aqui com os nossos psicólogos, tudo bem? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.